favor, ignorar a minha cara de doente, o meu teto preto, esse fundo nem um pouco apropriado, tá? Até porque eu acho que ninguém vai assistir esse vídeo. Mas tô aqui pra dar uma opinião muito forte. Não diria muito forte, eu diria que uma coisa que nem todo mundo parou pra pensar ainda. E eu tenho pensado muito, inclusive eu gravei um vídeo de 10 minutos antes, só que eu percebi que ele tava muito vago. Depois de assistir ele, eu percebi que existem algumas questões que ainda não batucam na minha cabeça e eu não me aprofundei nelas. Então, vou tentar resumir o outro vídeo e aprofundar essas questões. O tema do outro vídeo era nada mais nada menos que o sentido da vida. E o sentido da vida, ele é nichado por duas pessoas que acreditam no propósito da existência. Uma, elas acreditam que nós nascemos com propósito, que nós viemos nesse mundo com alguma razão que nós ainda não sabemos, mas que vamos saber algum dia, tal qual Jesus Cristo nasceu para poder salvar a população. E existe outro grupo de pessoas que simplesmente não vê sentido na vida, tá? Eu faço parte do segundo grupo de pessoas, porque na minha concepção, se você vê que o mundo tá uma merda e acha que alguém definiu isso tudo pra estar do jeito que está, tem alguma coisa de muito errado com você. Isso eu não tô criticando, não tô desrespeitando. Tô falando a minha percepção, entendeu? Vamos bater um papo aqui sobre o paradoxo de Epicuro, tá? Quem foi que determinou que tudo isso que nós vivemos tem um propósito? Quem foi que determinou? Porque se ele teve o poder de determinar, por que determinou que tanta desgraça no mundo acontecesse? À torta ou direito? É porque ele nos odeia? Porque se foi Deus quem determinou, então Deus odeia a população, Deus odeia os seres humanos. Isso eu tô falando numa forma hipotética, tá? Não tô afirmando nada, estou tentando desenrolar. Porque Deus odeia os seres humanos? Porque não existe sentido em você ver um cara super rico se dando bem sem nenhuma consequência dos seus próprios atos e do outro lado uma criança de 2 meses sendo abusada. Eu não vejo sentido de como que isso pode ter sido pré-definido, entendeu? Pré-definido por quem deveria proteger a população e amar, no caso, Deus, assim. Tô tentando dar uma resumida, falar do que as pessoas me falaram, tá? Do que as pessoas que acreditam nessa fé, que elas têm essa fé, dizem que não faz sentido algo ter definido. Ou seja, qual é o sentido da vida? Muitos filósofos antigos tentaram criar muitas teorias sobre o que vem a ser o sentido da sua própria existência. Muitos chegaram a algumas conclusões, mas nenhum foi comprovado, porque ninguém nunca morreu e voltou depois para dizer pra gente o que é certo e o que é errado. Mas o que a gente pode tirar de aprendizado disso? A gente pode tentar absorver partes boas, tanto dos filósofos, tanto da sua própria vida. E por que eu digo isso? Porque já que nossa vida não tem sentido, olhando por esse lado, vamos olhar por esse lado. Já que a vida não tem sentido, já que as coisas que acontecem com o mundo e com nós mesmos não estão nas nossas mãos, não está no nosso controle, a gente não define as coisas ruins que acontecem com a gente, o que a gente pode definir? A gente pode definir a reação que nós temos. A gente pode definir como que a gente lida com toda essa situação que foi causada por algum fenômeno que não é do nosso controle. Gente, desculpa, eu gosto muito de falar. O que acontece? A gente pode passar uma peneira na nossa vida. Vamos olhar assim? Você tem a pior vida do mundo. Vamos colocar nessa sua situação. Sua vida é a pior do mundo. Você fala, Helena, não existe uma coisa boa que eu possa tirar da sua vida. Então você tira a parte ruim, foca no menos pior que tem. Você vai tentar tirar, absorver qualquer resquício de coisa boa que aparece pra você. Por que você vai fazer isso? Porque você não tem opção. É exatamente isso, você não tem opção, a sua vida é horrível, o que você pode fazer, além de você deitar e esperar a morte chegar, é fazer isso. E deitar e esperar a morte chegar também não é uma opção muito válida não, porque isso não quer dizer que é o fim do seu sofrimento. Quando você pega uma maçã e você não come há uma semana,
e você nota que na maçã tem alguns pedaços podres nela, você não vai jogar a maçã fora e vai morrer de fome. O que você pode fazer agora? Você pode cortar a parte podre da maçã e comer a parte boa pra você não morrer de fome agora. Agora, porque você tem que focar no agora. O futuro, se vai chegar outras maçãs pra você, se você vai sair da miséria que é essa fome, isso você não define, isso você não sabe. Então foca no que você pode fazer agora. Foi uma bela de uma resumida que eu falei no vídeo anterior, tá? E o que eu quero acrescentar? Eu quero acrescentar que isso não é fácil. Não é do dia pra noite que você chega com esse pensamento de que as coisas não estão no nosso controle. Principalmente quando você não entende o porquê as coisas acontecem e você não pode fazer nada. Acho que a coisa que mais me irrita é não aceitar mesmo o motivo das coisas acontecerem. Porque eu não acho justo, eu acho completamente injusto que, assim, tanta desgraça acontece e a gente não pode fazer nada. E eu também não posso, eu acho injusto as coisas que acontecerem comigo. Tipo assim, há quem sofra menos e mereça mais do que eu, mas as coisas que acontecem comigo, eu não tenho culpa e eu sofro assim mesmo. E eu não acho justo. Às vezes dá vontade de largar tudo e desistir mesmo, entendeu? Desistir, me entregar totalmente. Essa vontade que eu sinto. Por quê? Porque não é fácil fazer tudo que eu falei antes, entendeu? Não é fácil você entender que as coisas não estão sob o seu controle. Vai demorar muito tempo para você aceitar isso. E é um processo muito complicado. E por que eu digo isso? Porque o ser humano, ele tem uma busca constante de saber o motivo de trás por tudo. A não ser que você seja um alienado que sofreu uma lavagem cerebral da igreja e acha que tudo vai se resolver com um pouco de fé e 2 orações. 2 Pai Nossos, uma Ave Maria, fé... Socorro, porque aqui meu negócio travou. Enfim, a não ser que você seja um alienado, o ser humano tende a buscar constantemente respostas. Por isso que existem tantos filósofos. Mas isso não significa que você buscar as respostas vai te levar a alguma conclusão. Vai te levar à insanidade mental, à beira da loucura. É isso que vai acontecer contigo. E por que eu digo isso? Porque não tem resposta. Entendeu? Você tem que só aceitar que as coisas acontecem e acontecem, elas já aconteceram, elas vão acontecer e elas estão acontecendo agora. Tantas coisas boas, tantas coisas ruins, tá? Então, eu, como uma pessoa que gosta sempre de questionar as coisas, se eu não acho uma coisa certa, isso durante a minha vida inteira, tá? Tanto na escola, tanto dentro de casa, tanto na educação, tanto qualquer coisa. Se eu não acho que alguma coisa não se encaixa, não é justo, não é certo, eu não vou abaixar a cabeça, eu vou aceitar. Eu vou questionar, eu vou tentar entender o motivo. Isso é uma característica minha, tá? Mas pensar assim não significa que isso vai resolver todos os meus problemas pro resto da vida. Porque tem coisas que simplesmente não vale a pena você tentar achar a resposta, porque a resposta não existe. Você vai correr, é igual aquela mitologia daquele cara que o castigo dele era empurrar uma rocha durante toda uma montanha. Chegava lá no topo, a rocha caía. E ele empurrava durante toda a eternidade. Ele não chegava a lugar nenhum. Esse era o castigo dele. Eu não lembro, desculpa o nome da mitologia. Mas é assim que você se sente quando você tenta buscar incansavelmente uma resposta do sentido da vida. Porque ela não existe ainda. Você ainda não sabe e ninguém sabe ainda. As pessoas podem até tentar chegar a conclusões, mas ninguém tem nada confirmado. Então, levantar a rocha durante a montanha, todo esse percurso, é uma insanidade. É uma coisa, assim, que realmente não vale a pena. Existem coisas que não vale a pena você questionar. Você tem que aceitar. Isso é fácil? Não, porque se fosse fácil, eu não estaria vindo aqui gravar esse vídeo, porque eu tô tentando repetir isso pra botar na minha mente que isso é a coisa certa a se fazer, mas não é fácil. Você vai querer desistir, você vai querer morrer, porque não existe sentido. E aceitar isso é muito difícil, é uma verdade muito difícil de engolir. Mas é isso, Ai, socorro. Gente, tá acabando o tempo, mas pra poder tentar resumir, eu tentei tirar as partes boas do niilismo e do estoicismo e deu no que deu. É isso, tá faltando 10 segundos, socorro. Ninguém vai ver esse vídeo mesmo, que se dane, vou desligar essa droga.